100% online, 100% ao vivo, ao vivo. Instagram notificando todos os seguidores aí, pra gente dar mais um passo. Você que tá chegando agora, olha só, já me conta qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado. Aqui, ó, o Jorge acabou de chegar, Carlinha acabou de chegar também, deve ser Carla Vasconcelos. Chegou aí, tá chegando uma galera aí, Gabriel. Boa tarde já, virou meio-dia, já vou dar boa tarde pra galera, me conta a sua cidade, seu estado. Olha só, seja muito bem-vindo a mais uma live da Super Semana de Lives. Esse é um evento onde eu estou trazendo especialistas, engenheiros e arquitetos que são especialistas em algo da engenharia e são especialistas que têm o que eu chamo de a bota na obra, que têm experiência. E qual que é o motivo de fazer essa Super Semana de Lives? O motivo é o seguinte: trocar experiências. Você, todos nós, né? A gente ter contato com pessoas que realmente estão ali no campo de batalha, que estão jogando o jogo das obras, e aí você, enfim, trazer todo mundo pro alto, tá? Jogar todo mundo para cima. Por conta do seguinte, qual que é a missão que eu tenho, a missão que a gente tem aqui no Pedreirão? É você, protagonista da sua carreira, e naturalmente você vai ser protagonista da sua vida. Nós estamos em busca de protagonistas, tá? E quem participar, por exemplo, na próxima semana da semana gerente de obra, tá? A semana do gerente de obra, cara, você vai ver muito isso, tá? Mas olha só, deixa eu ver aqui, você que está chegando agora, me fala a sua cidade, seu estado. Tem aqui, ó, o Jean Carlos de São Luís do Maranhão, o Samuel tá aí, vai estar comigo na semana que vem, a Carla é de Porto Seguro, na Bahia, o André Barros é de Macapá, eu conheço Macapá, Caucaia, no Ceará, tem o Jalisson, tá chegando uma galera aí, muito bom. Quem é o convidado de hoje? O convidado de hoje é o engenheiro Nivaldo, tá? O Nivaldo, ele é especialista em estruturas. E qual o tema que a gente vai abordar hoje? Eu não faço projeto de estruturas, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Eu faço gestão de obras. E assim, hoje é uma live com um cara de estruturas completamente diferente do que você vê por aí. Por quê? A gente vai falar de as estruturas na gestão da obra. Não é uma live para projetar estruturas, nada disso, tá? Se você quiser aprender a projetar estruturas, depois você vai seguir o Nivaldo lá e ele vai te ensinar. Aqui não. Aqui é a galera da gestão de obras. Legal? Então, eu já vou trazer ele aqui. Quando ele entrar aqui, cara, já vai mandando aí. Boa tarde, Nivaldo. Olá, Nivaldo. Tudo bem? Tá? Eu tô na expectativa de conhecer ele também. É a primeira vez que eu vou fazer uma live junto com ele. E aí, só uma orientação, deixa eu aproveitar aqui. Você já pode mandar a sua pergunta aqui nessa interrogação que tem aqui embaixo do meu dedo. Ó. Tem. Aqui que você manda as perguntas, tá? Para não mandar nos comentários. Por conta do seguinte, aqui as perguntas vão ficar organizadas. Eu não vou perder a sua pergunta ao longo dos comentários, tá? Quando eu abrir para perguntas. E aqui a sua pergunta ela vai aparecer na tela, cara. Então é muito legal. Quando você tiver que mandar a sua pergunta, mande por aqui. Combinado? Vamos para cima, eu vou trazer o Nivaldo agora. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Já convidei, ele vai aceitar lá e já vai aparecer por aqui. Vamos lá. Perguntas vai ser por aqui, ó, nessa interrogaçãozinha. Fala, Nivaldo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que prazer falar contigo. Fala, Fabrício, tudo certo? Estão me ouvindo bem aí? Como é que tá? Tô te ouvindo já, tô vendo ali uns gráficos lá no fundo, positivo, Sim, sim. negativo. Tá cheio das paradas aí. Exatamente, cara. Aqui é que como as aulas mudaram, né? Eu sou professor da graduação também, e daí cálculo é difícil, né, cara? Se eu botar em slide fica difícil de entender. Então eu preferi optar por quê? Eu pintei um quadro aqui em casa e eu explico com giz igual na aula mesmo ali, porque é muito mais dinâmico e mais fácil para entender, né? Por isso que aqui tem, ó, é isostática básica, é cálculo de momento fletor, diagrama de esforço cortante. Ah, que legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite da gente fazer essa super semana de lives, né? E levar esse conhecimento para toda a galera aí que te acompanha, que me acompanha. Então, já agradeço aí
Para mim está sendo um prazer, a primeira vez que a gente faz uma live juntos, né? E espero depois a gente ter a oportunidade de se conhecer também pessoalmente. E aí eu queria que você se apresentasse para a galera que não te conhece ainda e tudo mais, né? Às vezes da minha audiência. Conta aí para a galera quem é você, como que você atua, conta também aí qual que é a sua cidade, seu estado. Eu adoro perguntar a cidade e estado das pessoas, eu me sinto o Silvio Santos. Qual é a Cara, sua assim, ó, caravana? A primeiro... sua caravana é de onde? É verdade. Cara, primeiro eu quero agradecer muito o teu convite. Vou te falar que, ó, eu tô nervoso pra caramba. Porque, pô, eu já fiz várias lives minhas, né, convidado, sendo convidado, mas, pô, uma live com o Fabrício, cara, vou até mandar o link aqui pra minha mãe depois para ela assistir essa live, porque não é com qualquer pessoa, né? Mas assim, ó, por que Obrigado. exatamente na verdade isso, essa admiração, cara? Porque tu chegou aqui quando tudo era mato, literalmente, né? E assim, eu como professor da graduação, tem até uma disciplina que eu ministro, que é a disciplina de planejamento e controle de obras, e eu tenho que explicar todas as atividades, como é que funcionam, como que reboca, né, como que faz estrutura. E eu tenho dezenas de vídeos teu que eu mostro ali exatamente mostrando como é que são essas atividades. Então, os meus Oh, que alunos da legal, graduação cara. já te Obrigado. conhecem. Mostra Ah, ali, que pô, tem uns legal. vídeos que eu Obrigado. Manda um faço. abraço para seus alunos lá. Legal. Com essa didática, assim, ó, incrível, mostrando passo a passo e tal. Então, Obrigado, me sinto admiração muito mesmo honrado. e obrigado aí por tudo que tu faz aí de compartilhar conteúdo, né, cara? Assim, ó, vou me apresentar então para quem não me conhece ainda da tua audiência. Meu nome é Nivaldo, eu sou engenheiro civil, formei em engenharia civil em 2009, me formei também em engenharia de segurança do trabalho, em seguida engatei após e fiz segurança do trabalho, terminei em 2012, mas nunca atuei. Eu sinceramente só fiz após, mas nunca atuei. Em 2012 eu engatei o mestrado, fiz o mestrado de disciplinas isoladas na área de estruturas, que é a minha área. Em 2019 eu terminei o mestrado, demorou 6 anos aí que eu fiz pingadinho, disciplinas, fiz intercâmbio. Em 2019 eu terminei meu mestrado na área de estruturas na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, minha especialidade é estruturas, né? Minha área de atuação, e eu trabalho com estruturas desde 2008. Então, faz 13 anos que eu trabalho exclusivamente com projeto estrutural e acompanhamento de estruturas. Então, trabalhava estagiário, me formei em 2009, então entrei como estagiário, fui trabalhando depois como engenheiro da empresa, saí da empresa, abri meu escritório em 2013 e meu escritório desde 2013 está aí prestando esse serviço pessoal. Há alguns, né, eu faço só projeto estrutural exatamente, e para alguns eu faço acompanhamento, porque a gente atende uma cartela muito grande de clientes. Cliente grande, mas também cliente que está começando a construir. E muitos desses que estão começando a construir, infelizmente, não tem aquele engenheiro residente que está lá na obra, que faz a conferência das armaduras e tal. Então, o que acontece é que eles me contratam para fazer um acompanhamento ali, então verificar se as estruturas estão ok, as armaduras, as formas, escoramentos, tudo isso. Então, eu trabalho com projeto estrutural e acompanhamento técnico na área de estruturas e sou professor também da graduação na Univale, universidade aqui da região, na arquitetura e na engenharia, disciplinas de sistemas estruturais, com exceção dessa de planejamento que eu uso teus vídeos. Mas a maioria é resistência dos materiais, estruturas de concreto. É isso, né? E sou de Balneário Camboriú, né? Moro aqui em Balneário Camboriú, onde eu tenho escritório, em Santa Catarina. Ah, que legal. Que ruim, hein? Mora em Balneário Camboriú, que ruim. Como que chama o seu escritório? Blue Calc Projetos. Quem quiser conhecer, tem ali o bcprojetos.com. Só entrar ali depois e acessar, ver nosso portfólio. Assim. É bem bacana porque a gente faz todo tipo de estruturas e verticalizadas, horizontalizadas. Um portfólio bem bacana a gente tem aqui. Legal. Cara, então assim, a galera pode ver que não falta aí, que eu chamo de bota na obra aí, enfim, saber o que está fazendo. E parabéns aí pela trajetória. Aí, olha só, talvez diferente aqui, ó. Eu vou desativar os comentários, galera, só para vocês conseguirem focar no que o Nivaldo vai falar, tá? Para não ficar aparecendo aqui, subindo, comentário e tudo mais. E aí, para não perder aí a atenção. Mas, quem tiver pergunta, já pode mandar na interrogaçãozinha que tem aqui embaixo. Ó. Do lado dos comentários tem uma interrogação, aí você pode mandar sua pergunta. Diferente das lives que você faz aí com a sua audiência, com quem te acompanha e tudo mais, onde você vai falando de dimensionar a estrutura, essas coisas. Cara,
esse é um convite completamente diferente. Eu não quero falar de nada de projetar estruturas, nada de dimensionar estruturas, tá? Quem quiser fazer isso, o cara te acompanha. Ninguém que me acompanha vai querer dimensionar estruturas, que eu sou um cara de gestão de obras, não sei nada de estruturas, né? Sei o suficiente para gerenciar a obra, né? Não posso falar que eu não sei nada, senão a galera vai ficar maluca. Mas sei bastante, estou sendo modesto. Mas olha só, me conta o seguinte, cara. Eu queria saber, queria que você contasse, né, para a galera, como que um engenheiro, eu sou engenheiro, responsável por uma obra, eu sou gerente de uma obra. Ou, enfim, o cara trabalha em obra, não é o gerente ainda, mas assim, como que esse cara deve gerenciar a etapa de execução da estrutura? Entende? Não tem nada a ver. Tipo, o cara já tem projetos, sei lá, enfim, o que era a parte de execução da estrutura durante ali a fase de obra. Uhum. Assim, a execução da estrutura, né? Quando a gente vai montar, por exemplo, um planejamento de obra, a gente tem que montar uma estrutura analítica de projeto, uma EAP, para entender a divisão em etapas, subetapas. A gente tem uma cadeia de atividades dentro das etapas da etapa de estruturas, né? Superestrutura e vigas, pilares, lajes. Então, essas atividades, o pessoal tem que prestar atenção porque é um número grande de atividades que a gente tem que gerenciar. Então, a gente vê lá a estrutura. Vamos ver, vamos levantar ali um pavimento, pilar, viga e laje. Não vamos nem falar que tem escada. Mas tem toda aquela cadeia de atividades que a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer para fazer corretamente, né? Então, começa lá na montagem das armaduras. Então, comprar o aço, dobrar, montar essa armadura. Como que tu vai montar ela corretamente? Eu percebo nos acompanhamentos que eu faço muitos erros de execução que às vezes não é erro que o pessoal acha que às vezes o armador ou o mestre de obras pode fazer na maldade, mas não é. Mas, por exemplo, a gente faz um projeto estrutural, tá tudo bonitinho no projeto, tá montado, né? Mas montar, sabe que dá um trabalho imenso. Pega um cruzamento de duas vigas ali com muita armadura. Não tem como tu subir para aquela laje as duas vigas prontas, montar lá embaixo e subir. Então, às vezes, até a gente compra o aço cortado e dobrado, uma viga não pode vir inteira montada, porque elas não se encaixam. Então, o que a gente faz? Sobe uma pronta, coloca outra ali depois, né? O que dá, depois vem e faz o posicionamento das armaduras que faltaram, as negativas de uma das vigas, né? E isso aí é algo que eu sempre pego nos acompanhamentos, às vezes o pessoal acaba deixando para trás. Então, por exemplo, o acompanhamento, ir lá verificar todas as armaduras, né? Na hora que você está gerenciando isso, tu vai gerenciar os custos, obviamente. Quanto tempo vai durar a atividade, né? Quanto tempo que eles vão gastar montando essas armaduras, as formas, as caixarias, qual escoramento que vai ter que ter, o tipo de laje que vai ter que ter, essa solução, que tipo de solução de assoalho que vai ter para a laje, por exemplo. Mas esses detalhes de acompanhamento, de ir lá, conferir esse posicionamento de armadura, que muitas vezes não dá para fazer previamente, é essencial. E é uma gestão de tempo importante, porque se tu não vê isso a tempo suficiente, tu atrasa uma concretagem. Eu sempre costumo falar, eu vou uma semana antes começar a conferência, pelo menos. Porque já começa a ver pepino e já começa todo dia pingadinho e pedindo para alterar. Para que ali na frente não venha num dia, peça tudo de alteração e a nossa concretagem vai pro saco, né? Então, peraí, rapaz. Isso aí a galera tem que anotar. Bicho, isso aí vale ouro. Não é. Mais pra frente, eu nem te falei isso quando a gente conversou aqui pouco antes no WhatsApp, até para não ter, mas mais pra frente eu vou te pedir a dica de R$ 1 milhão, tá? Eu inventei isso com a Irene na segunda-feira, aí eu fiz com a Michele na terça, fiz com o Danilo ontem e eu olho com você hoje com o Matheus amanhã, né? Daqui a pouco você vai ter que dar uma dica de R$ 1 milhão aí pra galera. Mas, já vou mirabolando aqui. Vai pensando aí, tipo assim. Agora, cara, isso é muito legal, tá? Muito legal porque quando você tá ali na obra, muita obra. Deixa para conferir toda a armadura, às vezes horas antes da concretagem, às vezes no dia anterior da concretagem, e aí vai depender, claro, do tamanho dessa concretagem, né? do tamanho da laje mesmo, se for laje, né? Vamos falar que é uma laje. Então vai depender do tamanho da laje também e a quantidade de aço que tem. Se o cara deixar para conferir
só no dia anterior ou pouco antes da concretagem, ele não vai conseguir conferir, né? Não vai, não vai. Vou te falar assim, ó, uma casa aí que cada pavimento tem cento e poucos metros quadrados, né? Daí a gente vai fazer a conferência dela. Eu demoro para verificar isso um período inteiro do começo ao final, daí tu não pode contar com os erros, esse que é a questão. O tempo que eu levo verificando vai mais ou menos um período inteiro, para uma laje de uma casa que tem cento e poucos metros quadrados. Eu confiro tudo, né? Os espaçadores estão posicionados bem, aonde estão posicionados, as armaduras, o escoramento, essas coisas assim. Só que imagina assim, ó, tu foi lá e tem coisa errada. Todas as obras que eu acompanho, nunca teve uma laje que eu cheguei e saí e falei, pode concretar. Nunca existiu. Eu também não. Na minha Nunca obra, existiu. eu faço obra do galpão industrial aqui, na época a gente estava fazendo estruturas, velho, e conferia, sempre tinha um trem, velho. Sempre tem, cara, é incrível. E todas elas, o pessoal fala a mesma coisa para mim. Não, tu veio verificar? Nem precisa, tá tudo certo. Fizemos como projeto, né? Esse é o de prática, fizemos como o projeto. Mas realmente não tem, e não é por maldade, como eu falei antes. É exatamente por esquecer, né? O pessoal esquece alguns detalhes. Então, tem obra que a gente vai conferir, por exemplo, teve obra em que o espaçamento do espaçador das lajes, as cadeirinhas estavam muito espaçados. Então, é uma coisa básica, mas está pisando, o concreto vai vir, vai fazer peso e vai tirar o cobrimento. Desde detalhezinhos assim, a detalhes de como o espaçador que foi usado embaixo da armadura de uma viga foi um bolacha. Não aguenta nem o peso da armadura suficiente. Quando o cara pisar, sai aquele cobrimento. Erros de armadura. Erros comuns que eu vejo faltando armadura na obra. Armaduras diferenciadas. Então, assim, ó, armadura de suspensão. Uma viga menor que apoia uma viga maior, te dou 90% de certeza que se tu não for verificar, não vai ter. O pessoal vai esquecer. Pelo menos na primeira concretagem. Nas outras, se for repetido, vai ter. Cara, Armadura de grampos também, né? Grampos de sim, viga, de apoio de viga. grampo, gaiola de bloco de coroamento, velho. Às vezes a Aham, galera também. esquece alguma posição, né? Porque às vezes você tem gaiola na vertical nos dois sentidos e você tem ainda Sim, de contorno, né? Às vezes esquece de um, exatamente. faz a gaiola errada. Agora Outra aqui, coisa comum é o estribo suplementar, a famosa marreca no pilar. O pessoal também às aham, vezes passa direto ou pula, faz um sim, um não. Já vi vários fazer um sim, um não. Então, por isso, é a atenção realmente que, se tu vai antes, tu percebe, dá tempo pro pessoal executar, arrumar e fazer a concretagem sem perder teu prazo, né? legal. Então, a dica para a galera é, cara, vá conferindo as armaduras ao longo do trabalho de armação. Porque conferir não é só ir Exatamente. lá e conferir, né? Pode ter o erro e o cara ter que refazer. Eu já Exatamente. passei em obra onde a armadura negativa da laje estava lá o negativo, só que o negativo, né? Então você tinha um negativo lá assim de canto de laje assim, né? Um negativo, sei lá, de 1,30 m, 1,50 m, assim. Só que o armador, ele ia e no meio desse negativo, ele dava um ponto junto com a armadura positiva de laje. Daí vai te complicar, né? Vai te complicar bastante na hora de tu executar isso. Eu tive uma obra minha, que eu fiz acompanhamento, que o pessoal botou a negativa de cabeça para baixo. Então a negativa era assim, com lá, né? Assim e desce, vem na horizontal por cima e desce com os dentinhos. Ela estava de cabeça para baixo. Aí, Então, imagina se não fosse acompanhar, não ia ter armadura negativa, porque ela ia estar embaixo, né? Inferior. E exato. daí, isso era uma laje em balanço, era uma marquise. Então, é o que eu sempre digo até para os meus alunos, assim, ó, por mais que tu só faça projeto, só foi convidado para contratado para fazer projeto, ou só faça planejamento, não execute a obra, mas assim, ó, estar na obra é fundamental até para o feedback do teu serviço. Aonde tu errou, aonde tu vê que tu fez de uma forma, mas na vida real eles fazem diferente, então talvez trazer uma solução mais voltada para facilidade executiva, mas também para ver se tem coisas que eles não sabem nem fazer, que nunca fizeram e que daí tu tem que ir lá explicar, né? Sim. Agora, em relação à armadura, beleza, me veio na cabeça aqui, sei lá, em relação a concreto, velho. Durante a concretagem, assim, onde que você tem que ficar ligado para você ter uma estrutura de qualidade, assim? O que você tem para Uhum. trazer para a galera de concreto? Porque, assim, cara, dia de concretagem é uma loucura, né? É uma É, loucura. é, Uhum.
assim, não é que é uma loucura de estar todo mundo maluco e tudo mais. É porque, deixa eu até me explicar aqui para a galera. Toda grande concretagem que eu vou fazer nas minhas obras, eu estou presente, tá? Hoje, por exemplo, igual eu sou gerente de engenharia, então, pô, nem precisava de ir, né? Mas eu aprendi isso com um diretor de obras que eu tinha, o Dr. Pedro, né? E aí eu fui trouxe isso para mim. Então, igual lá na minha, eu fiz concretagens de 135. Quem me acompanha lá na obra do Galpão viu isso. Eu fiz concretagens lá de 135 metros cúbicos, fiz de 160 metros cúbicos. Então, assim, eu sempre estava presente, né? E por que eu falo que é uma loucura? É porque num curto intervalo de tempo, né, que é um dia, você tem o concreto, ele tem prazo, né, para aplicar. Então você tem uma variável de prazo, você tem uma variável de distância, você tem uma variável também de equipe, você tem uma variável de clima, né, de cara, chuva, calor excessivo e tudo mais. Então você tem muitas variáveis para gerenciar. Então, só para eu posicionar o que é loucura. O que você tem para dizer para a galera assim, velho, de concretagem? Assim, realmente a concretagem, ela é uma festa, né? Tipo assim, é muita atividade acontecendo ao mesmo tempo. O pessoal tá todo mundo na loucura para querer concretar ali, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ficar em cima. Desde comecinho, né? Itens assim básicos, como chegou o concreto, tu verificar se o lacre, né? Pegar o lacrezinho, anotar o lacre para depois tu verificar se o concreto que foi rompido é aquela resistência que veio no lacre, o lote de concreto, né? A outra coisa importante é não confiar na resistência de concreto que a concreteira te dá no corpo de prova, porque o que acontece aqui? Aqui a gente tem concreteira que pega, traz o concreto, faz o corpo de prova e leva ele embora na hora. Daí ele fica lá submerso 28 dias na câmara de submersão. Lá. E o teu concreto está lá tomando sol e nem cura direito às vezes tem. Então ele não é representativo, ele não tem, é uma amostra que não tem nada a ver com o teu concreto. Então, ter uma outra forma, né, contratar uma empresa para vir ali verificar essa resistência, fazer corpos de prova ali, que ela vai romper separadamente da concreteira, vai deixar na laje para ter a mesma cura que a laje, então ser uma amostra mais parecida. Isso Essa vai dica é relação ao top, hein? concreto. Não sei se a galera tá prestando atenção aí, mas, tipo assim, cara, molda os seus corpos de prova das suas concretagens. Olha que top. Exatamente. Não dá para confiar. Anteontem eu fiz uma live e até a frase que me falaram foi anteontem. A frase que me falaram, a pessoa que estava convidando na live foi exatamente essa. É deixar o lobo cuidando das ovelhas, né? Então, tipo assim, o cara tem que te vender um concreto bom, ele não vai dizer que o concreto é ruim. Então, ele vai Deixa fazer eu o vou ativar os máximo. comentários aqui, ó. Vou fazer uma pergunta para a galera. Alguém aqui que faz obra, né? Alguém aqui que está ali com a bota na obra, alguém aqui que faz obra. Alguém aqui já recebeu um telefonema da concreteira falando que o concreto que você aplicou não atingiu a resistência? Alguém aqui já recebeu esse telefonema? Se tiver, comenta aqui. Tem 12 anos que eu faço obra, então eu já fiz assim, cara, já fiz vários tipos de obra, eu já fiz obra com volumes gigantescos de concreto. Eu nunca recebi um telefonema da concreteira falando que o concreto deu ruim. Eu Exatamente. nunca, aí ó, a galera falando aqui também, comentando. Eu nunca recebi um laudo da concreteira falando que a resistência deu menor do que a de projeto. Ah, ao João da Bonete Construtora. Ele também nunca. Aí, ó, olha o tanto de nunca aqui, ó. Pires Engenharia, o Sandro, a Paola, Uhum. o Vinícius. Aí, ó. A galera, tipo assim, tá vendo? Cara, é umas percepções muito loucas, assim, né? Tipo assim, cara, meu Deus, a gente tem então as melhores concreteiras do mundo. As nossas concreteiras são excelentes, tá? Mas, Nunca tipo falharam. assim, Nunca falharam. mas nunca falharam? Tipo assim, cara, eu gosto de É. Fórmula 1, né? Eu gosto de Fórmula 1. E aí, tipo assim, cara, Fórmula 1, alta tecnologia, cabuloso, você vê que as equipes falham, velho. Ou falha a equipe, Uhum. ou falha o carro, ou falha o piloto. Galera que tá no alto desempenho. Aí, tipo assim, Uhum. cara, as nossas concreteiras são melhores que a Fórmula 1. Vida louca, né? Na parada, Mas, né? Se tiver aquele pit stop na troca de pneu, sempre acontece alguma coisa. Como é que lá na é, concreteira, na balança, não vai acontecer alguma coisinha, alguma falha na balança, na pesagem dos materiais, né?
Legal isso, né? Então, assim, só para. Eu não estou aqui também, gente, não estou aqui apontando dedo para concreteira, não é nada disso, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu só estou trazendo à tona um negócio pra você pensar, tipo assim, não, velho, eu tenho que controlar a qualidade do meu concreto porque eu nunca vi uma concreteira falar que eles vacilaram, né? Uhum. Só isso. Aí, ó o abate. Abate, Léo Abate, ele, nossa, 100% de aproveitamento. Para ter ideia, Legal teve isso. obra minha que o concreto era 35 MPa, a melhor concreteira que existe em toda a região e deu 12. Um lote, um caminhão deu 12. Então, para ver, tem que cuidar, não tem, né? Então, esses são alguns pontos, né? Na hora da gente ir lá e concretar, estamos concretando, vibrar bem, adensar aquele concreto, não vibrar demais aquele concreto, porque se vibrar demais também vai exudar, vai deixar sem um contato que tem que ter o concreto com a barra corretamente, vai soltar um pouco. Então, são alguns passos, né? Sim. Importante que a gente vê pouca gente fazer. Mapa de concretagem, por exemplo, Rapaz, se essa você não obra. falasse isso, eu ia te matar, entendeu? Eu tô aqui, pô, então, sei lá, ele vai chegar no mapa de Tu concretagem. tá com uma Ele vai lista, chegar no né? mapa de concretagem. Falei assim, pô, ele Então, já falou que 35 deu 12. Ele, nossa, ele vai chegar no exatamente. mapa de concretagem, ainda bem que você chegou. Daí é o que eu ia falar agora. Essa obra de 35, que de 35 MPa deu 12, foi feito o mapa corretamente. É uma obra grande, 2 mil metros quadrados de pavimento, tem cada pavimento. E nessa obra, as lajes são grandes, são lajes nervuradas com 40 centímetros de espessura, 10 de capa e o resto é Ah, cubeta. Então, sim. ainda são vãos grandes. Essa laje que deu 12, esse concreto que deu 12 MPa, coincidentemente, feito o mapa de concretagem corretamente, conseguimos localizar que foi só na laje, não pegou nem viga nem pilar. Daí a gente conseguiu Oh, derrubar aquele concreto e concretar de novo. Só que assim, se não soubesse, né? Se não tivesse feito uma mapinha de concretagem, pega a planta de formas, pega uma canetinha colorida, começou a concretar, ó, esse concretou essa região, esse concretou essa região. Se não tivesse, como é que a gente ia saber? Ia ter que furar a obra inteira para extrair testemunho e descobrir aonde é que está aquele concreto ruim. Então, mapa de concretagem é o básico do básico, né? sim. Tem um outro negócio legal que, assim, é... bom, a gente falou um pouquinho de armadura, a gente vai voltar em armadura ainda. A gente falou agora de concreto, legal. E tem uma parada aí que você tem que dar uma dica pro pessoal, que é isso aí, eu, particularmente, eu, Fabrício, eu faço no nível de responsabilidade e no nível de exigência, assim, gigantesco, que é o A cura. escoramento. Ah, não, escoramento. Também tem a parte Não, da vamos para cura a do cura escoramento. depois. Vai ter a cura ainda também, mas deixa o concreto aí, a gente cura ele depois. Fala do escoramento, porque assim, é, vamos dizer o seguinte, pô, a gente está concretando, fez o mapa de concretagem, mas se o escoramento não tiver legal e cair, fudeu, né? Uhum. A gente vê uns Quantos vídeos a videozinhos gente aí já que às viu por vezes aí? roda na internet e tal, vídeos que eu nunca vou postar no Pedreirão. Exatamente. Quantos vídeos a gente já viu aí exatamente de tá concretando, o escoramento não resiste, o escoramento, né? Seja um espaçamento muito grande, seja um pé direito grande e ele não está travado, mas o fato do escoramento não resistir, muito volume de concreto, pesar e daí as escoras não resistirem, né? Então, o escoramento é fundamental. Uma outra coisa que eu vejo no escoramento, que tem que prestar muita atenção, o que acontece? Aqui na região, até os maiores clientes que a gente tem, a maioria é múltiplos pavimentos, né? Edifício residencial com múltiplos pavimentos. Então, Uhum. é o que a gente mais tem aqui, os maiores clientes. A gente já viu obras por aí em que, teoricamente, chegou em 28 dias, atingiu o FCK. O pessoal foi concretar a próxima laje, escorou a laje inteira nova na laje de baixo e essa laje não tinha nenhum escoramento. Então, tu tinha todo o peso de concreto de um pavimento inteiro novo escorado em uma laje só. Então, que recém atingiu 28 dias, algumas nem atingiram. Então, é outra coisa que é ideal, fundamental no plano de escoramento, a gente não concentrar as escoras também só em um pavimento.
Eu sempre dou aqui no meu projeto, tem ali um planinho que, ó, pelo menos divide em três. Então, é 100% de escoramento, 60% de escoramento, 30% de escoramento, e a última laje daí pode estar sem escora. Mas isso faz diluir todo esse carregamento, né? Cara, eu acho que essa é a dica de R$ 1 milhão. Sem querer isso, você Essa... já deu. Por conta do seguinte, olha só, eu vou até ativar os comentários da galera aqui, se alguém quiser comentar sobre isso. O que que o Nivaldo tá falando, para você se ligar? Cara, eu falo isso no Pedreirão. Eu faço live lá da minha obra quando eu estava fazendo estrutura. Eu dou aula lá para os meus alunos do estágio em obra, né? Que é a galera que, tipo assim, cara, quer ir para a obra comigo, já é um treinamento fechado, Uhum. né? Pago. Os meus alunos do gestão de obras profissional, eu falo nisso, lá no gestão de obras profissional, tem um módulo que chama assim, onde você vai errar na sua obra. E aí, quando chega em Uhum. estruturas, eu falo disso. Até vou aproveitar que quem quiser participar do treinamento do gestão de obras profissional, a parte gratuita, começa terça-feira, 8 horas da noite, tá? Para cadastrar, depois você vai lá na minha bio, vai lá no meu Instagram, que você vai ver como é que você cadastra, tá? Quem aí quer se tornar um gerente de obras, tá? E ser protagonista aí da sua carreira, da sua vida, depois você vai lá e faz esse cadastro, tá? Lá no meu perfil tem o link, mas o objetivo não é falar disso aqui, não. O que o Nivaldo tá falando, galera, é o seguinte: reescoramento de lajes. Ô, Nivaldo, Uhum. quase nenhum engenheiro, nenhum arquiteto sabe dessa parada, velho. Pelo amor de Uhum. Deus, essa já é a dica de R$ 1 milhão, tá? Explica de novo pra galera aqui. Tem alguém aqui que não sabia que é reescoramento também? Você manda o seu comentário aqui, deixa eu ver. Explica em detalhes pra galera o que é isso. Pra, tipo assim, É cara, assim, isso é ó. educar o mercado, né? É assim, ó. Até A gente tem. teve, antes só de você continuar, até teve essa semana rodou aquele negócio lá da casa da menina lá e tal, que eu até postei. Então, tipo assim, eu fui e falei pra galera, falei assim, velho, ao invés de você, o deusão da engenharia, sair apontando o que tá errado, por que você não educa o mercado, né? Uhum. E é isso que a gente você vai fazer agora, velho. Você vai educar aqui um monte de gente que topou passar a hora do almoço com a gente, entregando um conteúdo de extremo valor. Explica pra galera, velho, o que é reescoramento. Já Assim, mudou a vida. apontar É o a dedo dica é de R$ 1 milhão. fácil. É a dica de R$ 1 milhão. Assim, apontar o dedo é fácil, né? Aquele famoso, tu ainda sempre fala, o engenheiro de obra pronta. Tipo assim, depois que aconteceu o erro, é fácil dizer por que que caiu. Agora, por que caiu, por que aconteceu e tal, o que está errado. Mas antes, perceber quando está executando, só quem tem expertise e uma bagagem para poder identificar antes. E o cara que se diferencia não é o cara que vê depois, é o cara que vê antes. Antes ali já consegue falar, ó, aqui vamos fazer assim porque vai dar BO. Então, o escoramento de laje, né, o reescoramento, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem na cabeça os 28 dias. 28 dias vai atingir o FCK. Então, às vezes, tem até algumas construtoras que vão lá, fazem um plano de concretagem para concretar 2 pavimentos por mês, dependendo do tamanho, um pavimento por mês, dependendo do tamanho da obra. Vamos supor que vocês vão concretar um pavimento por mês, então vai dar certinho intervalo de 28 dias. Seu próximo pavimento vai estar totalmente seco, né? Com o concreto de baixo vai estar totalmente seco, curado, FCK atingiu a resistência, quanto o concretal de cima. Só que o que acontece? Tem algumas consultoras que vão lá, daí escoram esse pavimento inteiro que eu estou fazendo a forma, tá todo escoradinho, beleza, 100% formas escoradas, viga, laje, assoalho, tudo, no pavimento de baixo. E esse de baixo, como atingiu 28 dias, tiram todas as escoras. Mas isso não pode acontecer, porque senão a gente vai jogar toda a carga de um pavimento inteiro de concreto no pavimento de baixo. Exatamente. E daí o que que vai acontecer? Vai acontecer que esse pavimento de baixo, ele nem foi previsto para uma carga tão alta às vezes. O peso do pavimento de cima é maior do que toda a carga que vai ter no futuro nessa laje de baixo. Concentração de carga, né? Então, às vezes, tem uma lajezinha que era pequena, que não recebe parede, nada. Ela só ia se suportar e suportar uma carga acidental, agora está suportando o peso de concreto de um pavimento de cima. Então, a gente faz o quê? A gente faz uns níveis de escoramento. Então, beleza, eu tenho um pavimento cheio, todo escorado no de baixo, mas o de baixo tem também uma quantidade de escoras para dissipar essa carga e não suportar tudo sozinho. E o outro de baixo também. Então, eu costumo, né, sempre recomendar aos clientes 3 níveis de escoramento. 100% no primeiro, segundo 60% e o terceiro 30%. Daí a gente dilui essas cargas para chegar mais nos pilares do que ficar
a flexão na viga, na laje, né? Então, existem os níveis de escoramento. Nunca pode ter um múltiplo pavimento com menos de 3 pavimentos escorados. Se tiver menos de 3, tem alguma coisa errada. Ou passaram por essa recomendação. Não dá para deixar só, né, aquele um. Tem que escorar um segundo um pouco ainda e o terceiro mais um pouquinho para fazer aquela distribuição de carga. Isso é fundamental, assim. Manifestação patológica futura, né, para evitar. Olha só, galera, eu desativei os comentários aqui por conta do seguinte. A gente precisa ser grato a quem nos ensina algo, tá? A gente exercer a gratidão é importante. Então, o que eu quero? Vou te fazer um pedido agora. Agora que você aprendeu de graça o que é reescoramento, para você aplicar aí na sua obra, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar um print da sua tela. Eu vou tirar o meu aqui, ó. Dá um sorriso aí, Nivaldo. Você tira um print da sua tela. Aí depois o que você vai fazer? Você vai postar nos seus stories, tá? 3 níveis de Posta aí, ó, escoramento. pronto. Posta lá nos seus stories e fala assim, cara, aprendi muito, live sensacional. Coloca lá, sei lá, hashtag reescoramento. Legal, né? Bota lá, hashtag reescoramento e tudo mais. Cara, você aprendeu uma parada. E assim, vou dar 2 exemplos. Onde eu moro, eu sou daqui de Belo Horizonte, para quem não está aqui a primeira vez, nem sabe, eu fico aqui em Belo Horizonte. E no bairro que eu moro tem muitos prédios, tá? Tem prédios ali entre 4 até 12 andares, tá? Eu moro num prédio, por exemplo, de 10 andares, tá? E fizeram um prédio, 2 ruas para trás, assim, e, cara, era laje nervurada, Nivaldo. Era laje nervurada. Os caras concretavam mais ou menos entre 14 e 20, 21 dias lá. Velho, não reescoraram nenhuma das lajes. Velho. Eu passava mal, eu chegava na janela da suíte do meu quarto, assim, né? Chegava na janela, eu via o prédio. Cara, eu passava mal. Não reescoraram nenhuma laje. Nenhuma. De laje nervurada, né? Laje nervurada, galera que tá aqui, você tem vãos maiores, né? Então você tem uma necessidade de reescoramento, tá? E na minha obrinha do Galpão Industrial, é um contrato de 5 milhões de reais. Lá nessa obra, a gente teve o prédio de escritórios, ele é muito comprido, sabe? Então ele tem 80 metros de comprimento por 10 de largura. Tá? E é um vão livre. Então tem um vão livre de 10 metros. Né? Tem um vão livre de 10 metros com 80 de comprimento. Só que eu concretei a cada 40, né? Porque, enfim, dava volume de concreto lá de 80 vezes 10, 800. Vezes 10 centímetros dava 80 metros cúbicos. Com a perda dava ali uns 90, 92 e tudo mais. Então eu preferia concretar aí por partes. A gente reescorou tudo, cara. 2 andares só, a gente reescorou de baixo. Porque, cara, eu tenho um vão de 10 metros e tudo mais. Então, assim, cara, é lindo. Não deixem de fazer isso. Se você não tirou o seu print ainda, tira agora, tá? E posta lá, reescoramento e tudo mais. E você não vai esquecer disso nunca mais na sua vida. É até uma forma também de você não esquecer. Porque, assim, só ouvir, às vezes você vai esquecer. Mas, tipo assim, cara, você ouviu, você tirou o print, postou, você escreveu o hashtag reescoramento, você não vai esquecer disso nunca mais na sua vida, tá? E quem tiver pergunta, aqui, ó, ao lado do Nivaldo aqui tem uma interrogação, ó, já tem 3 perguntas ali. Você pode mandar sua pergunta aqui, que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Top, Até só Nivaldo. aproveitando que tu comentou dessa obra aí que tu viu, então, para te ter ideia, assim, ó, não reescoraram nada, tudo escorado só em uma laje nervurada. Imagina essas escoras caindo só na capa de concreto ainda, não caindo nem em cima da nervura. A capa com espaçamento de malha que a gente tem, às vezes é uma telinha pop, ou pedir assim, ó, Nossa Senhora do Concreto Armado, trabalhe, porque senão vai dar BO. Tipo assim, o pessoal está pedindo. Então, são detalhes importantes, assim, que, imagina, qual que é a diferença? Por que o pessoal não faz isso? É um jogo de score a menos, porque no meu caso, que é 100%, 60 e 30, 60 e 30 dá 100, né? Vai dar 90, vai dar um jogo de score. Então, tu usa 2 jogos de scores para concretar. O pessoal só quer usar um, né? Então, é por isso, é exatamente por isso. É economizar no escoramento e rezar para não dar BO, né? Legal. Agora vamos lá, então. Agora que a gente
cuidou do nosso concreto, fizemos mapa de concretagem durante a obra, conferimos, né? Conferimos a armadura, conferimos espaçador, fizemos concretozinho, beleza, fizemos mapa de concretagem, as nossas escolas estavam tudo lindo, fizemos também os corpos de prova, chegou a hora da cura, velho. O cara vai executar a obra, cara, qual dica que você tem para dar de cura para a galera? Curar. E aí, principalmente lajes, né? Grandes panos, né? Eu fiz lá piso industrial também, a gente fez cura e tudo mais, mas assim, velho, pro cara aplicar na próxima concretagem dele, ele já saber assim, velho, tô errando, não tô, o que eu tenho que fazer na minha próxima concretagem? Tu tem que delegar um profissional só para isso, no mínimo um. Só ele não vai fazer outra coisa durante os próximos dias. Ele só vai fazer cura. Por quê? Porque, querendo ou não, não posso falar para ti assim, molha 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque vai depender da temperatura. Está batendo sol nos dias? Não está. Está evaporando bem a água? Não vai. Então, essa pessoa vai ficar responsável por estar ali e exatamente vendo se está sempre aquela película lá em cima. Começou a sair a película, tem que ir lá e molhar de novo e deixar. Quantos então, ele não dias? consegue cravar intervalos, né, entre os dias. Mas quantos dias é o ideal? Quantos dias é o recomendar? Porque tem gente que fala assim, ah, não, 2 dias. Ah, não, 3 dias. Ah, não, 5 dias. Ah, não, 7 dias. Tem gente que fala 14 dias. Tem gente que fala 21 dias. Tem gente que fala, eu já ouvi falar até 28 dias. Tipo assim, bicho, pra galera agora, tipo assim, velho, faça isso. Quantos dias? Assim, ó, são coisas que dependem muito do teu traço, querendo ou não. Se é um cimento ari, por exemplo, ou não. Mas assim, 1 dia, 2 não adianta, 3 dias não adianta. Pensa que a curva de ganho de resistência do concreto, ele ganha resistência nos primeiros dias e depois estabiliza. Mas essa de primeiros dias, ela vai levar alguns dias. Então, o ideal é chegar a 7. 7 é uma quantidade ótima de dias. Se tu curar 7 dias, tu vai garantir que pelo menos aí 80, 90% de todo aquele cimento foi hidratado como deveria ser. Porque em 7 dias, alguns traços chegam a 80% da resistência, ganham muita resistência inicial, né? Então, o ideal é os 7 dias. São 7 dias está trabalhando com essa cura contínua aí. Isso é fundamental. Tem gente que vai lá molha 1 dia, né? Tem gente que não molha. Tem gente que molha 3. Molha só no outro dia. E aí, galera? Quer ver tem um negócio legal, tem churrasco em seguida, vai todo mundo comer e esquece, né? Tem um negócio legal que eu falo o seguinte. A essência da engenharia, a essência da arquitetura é a técnica. Então, por exemplo, eu sou um cara de gestão de obras, eu tenho que ter vários conhecimentos técnicos. Eu tenho que conhecer de estruturas, tenho que conhecer de instalações e tudo mais, no nível que eu consiga gerenciar a obra. Tá? É isso que a galera tem que entender. E aí, gente, você não pode esquecer o seguinte. Nós, engenheiros e arquitetos, nós sabemos que o concreto, a cura do concreto é uma reação exotérmica. Ela libera calor. Então, por isso que a gente tem que molhar as lajes, principalmente. Para quê? Para que a gente consiga controlar aí essa temperatura, para que essa cura seja feita de maneira úmida e aí você não vai ter aí esse superaquecimento. Olha que legal, né? Você aprendeu isso lá na sua disciplina, por exemplo, de concreto e não pode esquecer, tá? Quando você explica isso para a galera de obra, né? Sei lá, para o seu encarregado e tudo mais, sei lá, o cara fala assim, Fabrição, o Nivaldo tem a manha pra caramba, velho. Lógico que eu vou fazer, porque você mostrou pro cara o caminho, né? Então, isso é muito legal. Esses 7 dias aí, na maioria das obras, vai dar certo. Posso dar uma dica aqui de obra pra galera, então? Eu sei que a live, você é o especialista, mas eu vou dar uma dica de cura. Quando você faz obra onde você tem mais cash, né, mais dinheiro em caixa, ou né, quando você tem obra que você tem mais dinheiro em caixa, ou obra que você vai ter muitas concretagens, né, de lajes e tudo mais, de pano, ou onde, por exemplo, você não tem acesso tão fácil à água. Pega a dica do Fabrição aqui de graça, velho. Eu ensino só para os meus alunos dos meus treinamentos, assim, principalmente do gestão de obras profissional, né? Lá onde você vai errar, eu vou ensino para a galera isso também, tá? Você pode fazer uma cura utilizando manta geotêxtil, tá?
Então, você pega a manta geotêxtil, você espalha ela pela sua laje, tá? E aí você molha a laje e essa manta geotêxtil, ela vai ficar úmida por muito mais tempo, tá? Uhum. Manta geotêxtil, a galera é igual palha de aço, né? A galera, quando fala assim, palha de aço, a galera não sabe o que que é, mas quando fala bombril, a galera sabe o que que é, né? Uhum. E manta geotêxtil, o pessoal fica assim, manta geotêxtil? Nossa, só o Fabrício conhece. Aí você fala assim, não, bidim. Aí o cara fala assim, ah, bidim eu conheço, né? Então, você coloca uma mantazinha de bidim, né? Na sua... Tô fazendo propaganda para bidim aqui. Depois vocês mandam um pix para mim. Você coloca um bidim lá na sua Vamos laje e aí marcar ela vai bidim ficar... também. Oi? Vamos marcar bidim também na hora de postar. E aí você vai e faz a sua cura úmida. Onde que faz muito isso? Ponte, viaduto, né? Quando você tem grandes panos. E aí, quando você não tem acesso à água, né? Uhum. Lá no meu galpão industrial, a área de piso industrial concretada deu 8.000 metros quadrados. Velho. Se você coloca 10 centímetros aí, Uhum. sem perda nem nada, deu 800 metros cúbicos de concretagem, É um né? volume bom, né? É. E aí, enfim, lá eu fiz a cura toda com água. Ah, por que, Uhum. Fabrício? Porque eu tinha água em abundância, eu tinha uma mangueira que rodava o lugar lá todo e eu tinha o profissional que era o cara que cuidava só disso. Então, Fabrício, você não usou a manta Uhum. geotexto que você falou? Não, porque eu tinha outros recursos, né? Mas e o galpão estava coberto, né, Nivaldo? Então, assim, você está fazendo Uhum. obra aberta, concretou lá uma ponte, um viaduto, né? Uma área gigantesca. Você está num calor desgraçado, né? Está numa época de calor, por exemplo, igual agora, assim que está fazendo mais calor. Aí, velho, você tem que cuidar da cura. Pega essa dica da manta geotexto. Tem uma outra diquinha também, que essa eu essa enfim, vez ou outra eu faço e tal, que você pode na laje fazer uma argamassazinha nela, né? E fazer uma Uhum. piscininha para deixar uma lâmina d'água de uns 2 centímetros assim. É legal também. Uhum. Também, assim, o pessoal perguntou ali quantas vezes ao dia, a quantidade de vezes ao dia vai depender da temperatura, né? Então não tem muito como especificar. O ideal é estar olhando e estar sempre ali aquela lâmina de água em cima. E tem a opção de fazer a lona também. A lona tem um lado bom e um lado ruim, né? A lona, o que vai acontecer? Vai evaporar, vai pegar na lona, vai condensar, então tu evita um pouco daquela perda de evaporação, vai demorar muito mais tempo. Só que se for uma lona preta, ajuda a esquentar. Então, É. a lona é bacana. Se for uma lona clara, melhor ainda. Esse é o ideal. A lona preta pode te dar um probleminha, talvez. Mas Eu não o gosto da ideal lona, é, o ideal é estar de olho, né, na cura. Tem que estar de olho na cura. Tem que estar sempre saturado. Tanto saturado de água, está tudo ok. Tem que estar pequenininho ali. tem um comentário do Vinícius aqui, o Vinícius me acompanha bastante, Vinícius Martins. Legal o comentário dele. Ele falou assim, ó, obra onde a verba é curta, a gente usa o saco de cimento, né? Abre o saco de cimento lá, joga ali em cima, molha, aí fica o saco de cimento molhado Uhum. lá, fazendo a cura da laje. Sim, né? E Que claro é que você tem que ter interessante, né? plano Até de laje menor. tu comentou aqui que na tua obra do galpão, por exemplo, é coberta, não pega o sol, né? Então não tem a ação do sol esquentando a laje. Quando a gente faz concretagem, são duas ações exotérmicas que acontecem, a externa e a interna. A interna que tu comentou que é a hidratação do cimento. A hidratação do cimento, ela é uma ação exotérmica. Então vai liberar calor e com isso, uma reação exotérmica, vai liberar calor e vai esquentar o concreto. E a gente tem que cuidar também da ação exotérmica externa, que é a incidência do sol. Por isso que não é uma regra tantas vezes por dia, porque no verão a 40 graus é uma coisa, essa ação externa é maior. Agora no inverno é totalmente diferente. Então é uma jogada, né? Tem que estar avaliando, vendo e vendo quanto de água tem. Legal. Muito bom. Vamos abrir para perguntas? Tem umas 8 ou 10 aqui já. Bora? Bora, vamos lá? Então vamos lá. Vou abrir para. Quem quer mandar sua pergunta, você vai fazer o seguinte. Quem quiser mandar sua pergunta, deixa eu. Quem quiser mandar sua pergunta, aqui embaixo, ó, ao lado do Nivaldo aqui, depois dos comentários, tem uma interrogaçãozinha. Ali você manda a sua pergunta, tá? Que aí ela não vai se perder aqui nos comentários e eu consigo colocar a sua pergunta na tela, igual eu vou fazer agora. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem uma pergunta aqui.
Vamos começar com a pergunta lá em cima. Essa é para você. Eu leio a pergunta, você responde. O William perguntou o seguinte: ô Nivaldo, laje polida que recebe aditivo não é cimento Ari. Em Uhum. quantos dias posso antecipar a retirada do escoramento? Já é consultoria. A retirada do escoramento, tu não antecipa? A tua laje sendo polida, tu de qualquer jeito vai ter que dar uns preguinhos nela para travar as tuas formas e tal, depois tu vai vir com retoque. O que vai acontecer é que posteriormente tu vai ter que vir com retoque, tapando todos os furos. Mas tu não pode antecipar a retirada do escoramento, porque o que manda o escoramento não é a finalidade da tua laje, e sim a resistência do concreto e os pavimentos que tem acima. E esse aditivo, William, se eu entendi, se eu peguei aqui o seu aditivo, é o seguinte, galera. Quando você faz uma laje polida, igual eu fiz lá no galpão industrial, você pode aplicar, depois que você já poliu tudo, você aplica um aditivo que é endurecedor. Só que esse Uhum. aditivo endurecedor, ele endurece só aquela partezinha superior ali de onde você poliu. Ele não, esse aditivo ele não penetra no concreto todo, né? Igual você tem lá 10 centímetros de espessura, e aí ele endurece tudo isso, tá? É só aqueles 2, 3 milímetros ali de onde você poliu, então ele não vai gerar um ganho de resistência em toda a peça que você concretou, não, tá? Legal. Deixa eu É, ver mais uma você até aqui, comentou Nivaldo. que não é Ari, no caso, não é um concreto de alta resistência inicial, né? Mas mesmo se fosse Ari, um de alta resistência inicial, ele ganha no começo, ele não ganha no final. Então, os 28 dias, corre 28 dias normal. Tem uma pergunta aqui do CRI Engenharia. Como seria fazer cura de concreto com gelo? A Ah, eu galera até adora postei tudo um com vídeo. gelo, né, velho? Eu até postei um vídeo ali no meu Instagram sobre isso. Na verdade, quando que a gente usa o gelo, né? A gente costuma usar o gelo no concreto, né? Na hora de concretar, porque parte daquela água que vai como água, ela entra como escama de gelo. Para quê? Para diminuir a temperatura da reação. Então a gente tem uma reação exotérmica, mas se a gente já joga gelo em vez de água, aquela temperatura vai baixar e a gente deixa de perder a água por evaporação, porque a gente diminui a temperatura total, né? E a gente utiliza isso em grandes volumes de concreto. Por exemplo, aqui que a gente tem prédios com muitos pavimentos, e a gente faz um bloco de fundação enorme, bloco com 4 metros de altura e toda a projeção em planta de edificação. Vai 400, 500, 600 metros cúbicos de concreto ali. Daí o que a gente faz? A gente vai lá e concreta tudo com gelo. Toda aquela concretagem é com gelo, exatamente para diminuir essa temperatura. Né? Além dos aditivos, tem a concretagem com gelo. Eu nunca fiz concretagem com gelo. E olha que eu já fiz obra com volume de concreto grande, assim, mas nunca fiz com gelo, não foi necessário, assim. Já fiz viaduto, já fiz muita viga longarina e tal. Nenhuma delas teve necessidade ainda de ser com gelo, não. Legal a É que o pergunta. principal É, é a espessura, né? Tipo assim, ó, se tu fizer é, um volume grande, mas é tudo laje, beleza, não precisa. Agora, 4 metros de altura, um bloco de concreto, então é muita espessura, daí aumenta a temperatura. legal. Aqui, ó, uma perguntinha para você aqui. Matheus Alves, eu sabia que ia aparecer essa pergunta. Qual dica, Nivaldo, você pode dar para quem quer seguir na área de estruturas? Ó, antes de Aqui você é a hora de responder, vender vocês não peixe? vão para a área de estruturas, não. Aqui é a galera que executa a obra, que é gestão de obras, tá? Não vai para a estrutura, não. Mas, tô brincando. Cada um escolhe o que quer. Responde o Mateusão aí que quer ir para sua área. Mas é importante, na verdade, a gente ter o conhecimento, né? Ali, se tu tá na área de gestão e tu entender como funciona a estrutura, nunca vai ter problema na execução das tuas obras de estrutura, por mais que não seja o projeto teu, só faça a execução e a gestão. Então, entender é fundamental. Então, a Paola já está aqui, ó. Faça o curso de estruturas na prática. Já está vendendo peixe por mim. A área de estruturas é basicamente estudar. A gente tem que estudar o básico do básico, começar por aí. Tu tem que entender estruturas, é resistência dos materiais, é isostática, hiperestática,
Se tu vai para a estrutura de concreto, é os fundamentos do concreto, né? Como é que ele trabalha, entender isso de reação exotérmica, né? A reação exotérmica, reação externa e interna do calor de hidratação. Então, entender o funcionamento do concreto armado, o básico, para daí depois tu começar a estudar profundamente. Tem que começar pelo básico. E semana que vem tem um mini curso de projetos estruturais meu, então tu pode se inscrever lá na minha bio também. É gratuito, na verdade é uma aula tirando dúvidas de calculistas. Legal. Ah, quem quer começar, depois você acompanha lá com o Nivaldo lá e ele aí você vê se é para você e tudo mais. Legal. Tem a galera do Eberic aqui, os fãs do Eberic. A Michelle aí, Michele, dica cadê, do ó? Eberic. Vai para Ibérica. Nós temos uma participação internacional. Esse é o engenheiro Wilson, ele me acompanha bastante. Ele é lá de Cabo Verde, né, na continente africano. Aí ele perguntou mais uma vez, quantas vezes por dia eu tenho que molhar a laje para cura? Porque ele é de Cabo Verde e lá tem muito sol. Aham. É exatamente isso que a gente comentou ali. A quantidade de vezes que tu vai molhar vai depender de outros fatores, né? Por exemplo, a temperatura, o dia, querendo ou não, se está verão aí vai ser pior, se tiver inverno. Então, o que a gente tem que fazer é estar olhando sempre se tem a película de água ali. Daí tu consegue delimitar mais ou menos quantas vezes vai ser, dependendo da época do ano, né? Dependendo do teu traço de concreto. O fundamental é ter sempre aquela película de água em cima. Então, pode ser que 3, 4 vezes por dia. Sinceramente, 3 não dá. A pessoa vai lá e molha 3 vezes, 3 não é suficiente. Uma de manhã, uma no meio-dia e outra no final da tarde. Tu vai ver que nesses intervalos ela vai estar seca. Precisa de mais vezes. Principalmente se for verão. Até no inverno ela está seca. Então, tu precisa de mais vezes. Mas a quantidade é olhando a película. Tu olha, se tem água, tá bom. Secou a água, molha mais um pouco. Legal. Obrigado, Wilson, por acompanhar. O Wilson é lá de Cabo Verde, ele sempre me acompanha as lives, os eventos que eu faço aqui. Muito top. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Não tem. Tem uma pergunta aqui, ó. Galera, se alguém tiver alguma pergunta, manda na interrogação, porque fica mais fácil. Mas tem uma pergunta aqui legal, até do Caliel. E eu vou até completar a pergunta dele. Ele fala assim, ô Nivaldo, durante a concretagem, eu posso fazer uma vibração de uma maneira manual, com a colher do pedreiro, ou com martelo, colher e martelo, ou então a gente vê aí, às vezes a galera no YouTube, os pedreiros aí no YouTube, o cara vem com a furadeira assim, aí ele começa, a furadeira começa a vibrar a forma, e aí ele vai mostrando e vai, nossa, cara, que legal, tá super vibrado, eu sou um gênio, o cara posta lá vídeo no YouTube. Pedreiro gênio inventa nova forma de vibrar o concreto. Cara, você que é um especialista de estruturas, e aí? Vibrar é com o vibrador, principalmente. Vibrar é com o vibrador que tu vai inserir ali, tu vai dançar. Por quê? Com o martelo é horrível. O impacto do martelo é muito ruim porque ele já segrega, naquele impactozinho ali. Mas martelo é só superficial na forma, furadeira na forma é só superficial, colher tu só vai fazer no topo, tu não consegue chegar no fundo de uma viga. Tu pode inserir uma haste, mas não vai ter como tu vibrar uma viga inteira de concreto com qualidade, inserindo uma haste lá dentro. Não pode vibrar a armadura, porque se tu vibrar a armadura, tu começa a exudar, a separar o concreto, a nata, bem próxima da armadura, que era para estar bem grudada e não vai ficar bem grudada. O É até ideal... proibido por norma, não é? Isso tem uma proibido por proibição de norma, não é ainda? não Eu lembro pode vibrar a quando armadura. Mas é já como teve um um monte de projeto revisão aí, né? Mas eu lembro que na minha época, assim, que eu dominava as normas de estruturas, tipo assim, é proibido vibrar a armadura, né? É porque o pessoal quer ganhar velocidade, né? Daí se tu vibra a armadura aqui, tu concreta um trecho, vibra um trecho grande, porque a armadura inteira vibra, daí tu já pula lá para frente. Mas não pode. O ideal é inserir o vibrador até lá no fundo e fazer a vibração com o vibrador. Essa é a forma mais correta, é a forma ideal de fazer. Sei lá, pode acontecer, já aconteceu comigo assim, ó, faltou luz e não tinha como vibrar de outra forma. Daí a gente teve que se virar, inserindo a haste até o fundo, mexendo bastante nela, por exemplo, para tentar vibrar. Mas isso são saídas em casos extremamente peculiares, né? O correto é colocar o vibrador. É exceção, né? Olha só, dica do Fabrição aqui, para quando você for concretar a sua laje aí em relação à vibração e tudo mais.
Primeira coisa, cara, concretagem ela acontece durante um dia. Um dia. Um dia você faz a concretagem. Você pode locar um vibrador, né, de concreto por um dia, velho. É barato, velho. É barato, tá? E aí, uma outra... É barato. E outra dica que eu dou é o seguinte, pelo menos aí depende do volume de concreto que você vai ter e tudo mais. Cara, você vai fazer uma laje pequena e véio, você vai lá e aloca um vibrador, né? Não é possível que você vai ficar contando sempre com azar. Agora, na minha obra do galpão industrial, que eu fazia ali volumes de concreto de 80, 100, 130 metros cúbicos, o que acontece? Eu tinha, quem tem dois tem um, tá? Quem tem dois tem um. Eu tinha um de reserva. E aí eu tinha o quê? Eu tinha um elétrico e uma gasolina, tá? Pra saber ali o que deu desse negócio, né? Se, tipo assim, velho, fudeu um, acabou a energia e tudo mais, tá? E às vezes, aí dependendo também do volume que você for fazer de concreto, às vezes você vai vibrar em dois pontos diferentes, né? Aí você tem que ter mais vibradores também. Mas olha só, vibrador é muito barato a locação. Você consegue locar na diária, você só precisa dele em um dia, principalmente no caso de laje, né? E tudo mais. E só dizer o seguinte também. Às vezes o cara vai fazer a casa dele, está fazendo uma autoconstrução, ou enfim, o cara não tem projeto, não tem nada, só contratou ali um pedreiro. Aí às vezes o pedreiro vai, tipo assim, ele vai vibrar lá com a furadeira e tudo mais. Talvez isso vai ser até melhor do que eu não vibrar, tá? Mas a gente tem que passar aqui a melhor técnica também, né? Mostrar que existem outras possibilidades e que às vezes você também está fazendo umas economias aí porcas. É que a Legal? furadeira, tudo que é impacto, que é na lateral da forma, ele só consegue adensar a lateral, ele não consegue adensar o miolo, né? E o miolo é onde concentra a resistência de qualquer peça, porque é onde está dentro dos estribos. Então, por isso que a gente tem que adensar lá no meio. Se não tem, né, realmente não tem o que fazer, daí vai lá, vai na lateral, dá uma batida com martelo, sei lá, enfia alguma coisa ali dentro. Mas é a saída realmente para quando não tem, né, outra forma de fazer. Legal. E mais uma pergunta aqui, acho que vai ser a última. O pessoal da ATX Construções pergunta assim, ô Nivaldo, então se eu fazer a vibração com o vibrador, mas encostando na ferragem, também pode considerar que desagrega? Exatamente. Então, Quer ver uma coisa que é comum nas obras. O pessoal vai concretar um pilar pé direito inteiro. Não faz janela de concretagem. Concreta lá de cima dos 3 metros. Daí lá na base, o que acontece? O concreto cai daquela altura, ele desagrega mesmo, né? Vai acontecer ali a queda, vai desagregar e vai ficar feio o pé do pilar. Daí eles pensam assim, puta, não deu certo. O que nós vamos fazer? Próximo pavimento, vamos vibrar a armadura. Daí no próximo eles vão lá e vibram a armadura. E acontece a mesma coisa, não corrige. Como é que a gente concreta? Faz a janela lateral e concreta ali da metade da altura. Mas vibrar a armadura é comum, infelizmente, e é errado por quê? Porque ele faz com que aquela camada de pasta de cimento que era para estar bem aderida na barra, não vai ficar bem aderida. E a gente precisa que ela esteja bem aderida para funcionar o concreto armado de forma homogênea, e não heterogênea, separado. Então não pode vibrar a armadura por isso. legal. Muito bom. O Nivaldo, olha só, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí, mas não temos outras assim. Tem uma aqui, mais outra aqui, mas não é. A gente já respondeu ao longo, tá? Cara, agora é o seguinte, eu vou até... Galera, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desativar aqui os comentários, que o Nivaldo vai falar um negócio agora importante. Se você considerar isso importante também, aí lembrando aquele negócio de exercer ali gratidão e agradecimento pelo conhecimento passado, você vai tirar ali o seu print, aí depois você posta no seu stories, você marca o perfil dele, me marca, escreve lá, obrigado, sei lá, sensacional, melhor almoço, almoço com companhia, almoço produtivo, sei lá, velho, escreve o que estiver aí passando, o que você estiver sentindo. Cara, eu queria agora o seguinte, qual dica você dá para quem está começando, tá? E assim, o cara, bicho, eu sou um engenheiro, sou recém-formado, e assim, para quem está começando em geral, tá? Não é o cara que quer ser estruturas, não é o cara que quer fazer obra, é mais assim, pensando na carreira, tá? Do que na especialidade.
tá? Qual dica você dá para quem está começando agora? É um recém-formado que está com 1 ano de formado, 2 anos, 3 anos, tá? Às vezes também o cara está ali com 5 anos de formado, ele pode estar patinando, né? O cara está patinando ali na carreira e às vezes ele está precisando, tipo assim, velho, alguém vem um terceiro e te dá uma injeção de ânimo ou te mostra que o caminho pode ser diferente. O que você, hoje, com a experiência que você tem, o caminho que você já trilhou, o que você pode contribuir com essa galera? É assim, ó, eu acho que a principal diferença para quem quer começar e talvez esteja com dificuldades é na parte de conhecimento, é buscar conhecimento, mas não é só buscar conhecimento teórico. O conhecimento teórico todo mundo tem, ou deveria ter, né? O mesmo conhecimento teórico que o fulano vai ter, o ciclano, teoricamente, todos os profissionais deveriam estar no mesmo nível. Então, isso não é uma diferenciação. Buscar conhecimento teórico é o básico. Tu já deveria ter, se não tem, está atrasado. Então, tu vai escolher uma área. Naquela área, tu vai ter certeza que tu tem todo o vasto conhecimento teórico, vai estudar bastante. Mas tem que ter muito conhecimento prático. E o que é o conhecimento prático? É exatamente a bota na obra aí, ó. É ter experiência de como é feito de verdade e se tu não tem, tu buscar pessoas com experiência para te trazer essa experiência. Então, às vezes, é o que a gente chama de encurtar caminho. Então, às vezes, algumas coisas que a gente falou aqui já te encurtou o caminho no reescoramento. Aprendeu agora, vai reescorar, por exemplo. É uma coisa que talvez só ia aprender daqui a um tempo. Então, o buscar conhecimento prático é fundamental. O que fez diferença para mim na minha vida pós-formado, por exemplo, começo de carreira? Experiência prática e estágio. Eu estagiei desde o primeiro período. Eu sabia que eu queria engenharia, eu sabia que eu tinha muito a aprender e a dificuldade, óbvio, vai ser muito grande. Eu fui estagiando desde o primeiro para ter o máximo de informação possível prática. Então, experiência prática é fundamental. Tu pode buscar isso. Já sou formado, não tem como pegar estágio. Mas tu pode buscar alguém, seja um curso que vai te trazer experiência prática, ou seja, trabalhar em uma empresa. Nem que não seja no salário que tu sonha da Hilux, mas o foco, no começo, a semente é o conhecimento prático, é a semente, né? Então, tu tem que plantar agora para colher ali na frente. Essa é a principal dica que eu deixo. Legal, muito bom. E tudo que é importante leva tempo, né? Às vezes a galera quer as coisas aceleradas demais, rápido demais, fazer e acontecer, tudo numa velocidade gigantesca e tudo mais, e às vezes a realidade não é bem assim. Eu não sei se você viu o podcast que eu fiz com o Hernani Fernandes, ele é um arquiteto, amigo meu, lá no YouTube. E eu gravo podcast toda sexta-feira, tá? Eu gravo, o podcast é gravado e ele vai ao ar na quinta-feira da semana seguinte. Igual hoje vai ao ar um podcast com o Danilo, tá? O Danilo Bonfim, da DWG Engenharia. Mas o podcast anterior a esse, né, que vai ao ar hoje, foi com o Hernani, aí a gente conversando, mas aí chegou um momento que ele falou assim, cara, não tenha uma Hilux. Nunca tenha uma Hilux na sua obra. Aí eu falei assim, sério? E eu, tipo assim, empolgadão, sério? Ele falou assim, Carro com por quê? atrás. Eu falei assim, porque ele falou assim, cara, você é o diretor da empresa, você tem N coisas para fazer de direção da empresa ao invés de ficar fazendo carreto. Se você for ter que ficar fazendo o carreto das suas obras ou da obra que você trabalha, que hora que você vai ter tempo para gerenciar ela e tudo mais? Aí, tipo assim, eu até dei a mão para ele, né, e tal. Falei assim, cara, eu acho a Hilux um carro com buraco atrás, velho. E eu jamais vou ter uma Hilux porque eu não quero ter um carro com buraco atrás. Mas você já matou aí. Jamais. Acho que eu vou fazer um movimento. Movimento de engenheiros de sucesso que não tem Hilux. Movimento engenheiros sem Hilux, tá? É uma boa, de verdade. Mas assim, a experiência prática, o pessoal acha que demora para engatar, demora para ter seu sucesso e tal, tudo demora na vida. Mas às vezes é isso, é a prática que leva à perfeição, né? Já diz o ditado. Então, quanto mais tu plantar na prática, tu vai colher ali na frente. Agora, olha só. Você que está aqui, cara, escreve aí, agradece o Nivaldo, escreve assim, cara, muito obrigado, Nivaldo, sei lá, manda um joinha para ele, manda uma carinha para ele, agradece ele aqui também, vamos agradecer ele por trazer esse conhecimento aqui para a gente, da super semana de lives. E se você não tirou o seu print ainda, é assim, né? Tira o seu print lá, ó, o print do reescoramento.
Você vai tirar o print. Fabrício, que história é essa de print? Tira um print da sua tela agora, tá? Aí você posta no seu Stories, você vai marcar o Nivaldo e você vai me marcar também. Escreve lá, cara, hashtag reescoramento, live sensacional, muito obrigado, sei lá e tudo mais. E é isso, tá? Nivaldo, meu amigo, quero agradecer verdadeiramente ter a oportunidade da gente fazer essa live juntos. Quero agradecer aí todos os conhecimentos que você trouxe para a galera aqui. Obrigado de verdade. Enfim, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas eu espero conhecê-lo em breve, tá? Parabéns aí pela sua trajetória e é isso, tá? A Super Semana de Lives, eu realmente quero trazer pessoas com a bota na obra e manda um recadinho para a galera também. Cara, eu queria só agradecer, na verdade, o teu convite. Para mim, o convite foi uma surpresa, né? A gente já tinha conversado, trocado algumas ideias, assim, e o convite foi uma surpresa. Fiquei muito feliz, deu até uma tremedeira a hora que eu recebi o convite ali. E só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade aqui, estar conversando contigo sobre temas importantes, tema que às vezes o pessoal foca muito na teoria e esquece a prática da obra, a prática da vida, como é que as coisas são feitas lá de verdade na obra, né? Então, agradecer o convite e agradecer todo mundo que está aqui, de verdade, que ficou esse tempo do meio-dia, uma talvez com o garfo na boca e com o ouvidinho aqui na gente. Então, agradecer todo mundo que está aqui. E quem quiser saber um pouquinho mais, me acompanha lá no meu perfil para conhecer um pouco mais de estruturas, que é a minha especialidade. Muito bom. Excelente. Obrigado, obrigado demais. Olha só, galera, você que está aqui ainda, a Super Semana de Lives vai até amanhã. E amanhã, quem vai estar aqui é o Matheus Leone, e ele vai falar de gestão, de manifestações patológicas, relacionado também à gestão de obras, e aí, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, meio-dia. Falou? Nivaldão, obrigado, meu amigo. Tamo junto, sucesso. As portas do Pedreirão estão abertas para você. Quando você estiver aqui por Belo Horizonte, passa aqui para tomar um café e a gente gravar um podcast. Valeu, obrigado, Fabrício, obrigado a todos aí. Falou, tchau, tchau. Valeu, galera. Até amanhã, hein? Amanhã tem mais.